De Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu andei acompanhando um pouco lá do meu quarto e eu nem sei porque quiseram que eu viesse aqui. Os que pregaram aqui já superou eu vezes, mas foi muito bom todos os 3 temas que eu fizeram. Parabéns. Eu já posso partir dessa vida porque os meus vão dar sequência dela. É verdade. Fiquei surpreso com todos os pregadores aí. Parabéns. Isso me deu uma alegria no coração porque eles deram o recado. E eu entendo quando o recado é feito com convicção. E eles fizeram isto. Também agradeço a japonesa princesa, que a gente morreu de rir lá, porque ela se intriga com tudo. Mas falou muito bonito também. Põe lá, filho. Não, acho que não. Então, pessoal, eu até não vinha. Eu ia desmarcar tudo do mês. Não, pai, a gente faz. Mas eu pretendo amanhã, se Deus me der força, vir fazer um tema para vocês. Mas hoje eu só vim para dar um recadinho, cantar uma música e dar, vamos dizer assim, a introdução do que se poderia falar amanhã, com um tempinho um pouco maior, se o meu pé não incomodar muito. Porque ele não pode ficar muito para baixo, não pode ficar muito para cima, então ele tem que ficar um pouco para cima, um pouco para baixo. E aí eu falei com o médico, ele falou, não, sentado você pode, dependura um pouco o pé, muito tempo não. Então esse troço aqui dá, não dá? Mas não precisa. Então, mas põe lá, põe fora. É isso. Não vai dar, sua canela vai pegar. Deu não, tá bom. Deu. Vamos lá. Vamos glorificar a Deus com uma música, porque é o chamado. Vocês conhecem? Canta conosco. Segura lá. Ouvindo o teu chamado, um dia eu saí, deixei tudo que tinha e fui evangelizar. Mas não tinha noção do que ia acontecer. Muitos foram comigo, mas por causa da prova abandonaram você. Assim, ó, Jesus, quero te amar. Responde o teu chamado, sei que vai me custar. Sou perseguido por causa do teu reino, mas quem não é, quando cultivam a fé do Nazareno. tome a palavra de Deus. É só um pequeno recado de 2 textos que eu escolhi, porque é muito gratificante fazer a Bíblia andar no meio do povo. E se tem uma coisa que pode sustentar o ser humano num altar, numa família, é se ele for interagido com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a alavanca, ela é o alicerce. Você não tem como fazer uma construção se não partir de uma base de fundamento. Eu não posso formar uma família se eu não tiver um fundamento bíblico. Como grande parte de nosso povo não se fundamenta na palavra e acaba formando uma família, eles não conseguem perseverar. Eles não conseguem manter
nem o juramento e nem a aliança. Afinal, já fez o juramento, porque não tinha base bíblica. Esse é um tema que eu quero falar amanhã, se for o caso, com um pouco mais de ênfase. Os profetas antigos, meus amigos de jornada, isso falando em todos aqueles que a Bíblia registra, Gedeão, Moisés, Jacó, Josué, Isaías, Jeremias, Sofonia, Baruque, Miqueias, enfim, todo esse povo que também traçaram esse planeta Terra, enfrentando os terríveis obstáculos. Eles tinham uma base fundamentada no rolo da Bíblia, no rolo da vida, que era a Bíblia. E Moisés, ele teve uma sabedoria muito grande, e foi um homem guerreiro, lutador. E o que me impressiona é que Deus escolhe as pessoas mais, vamos dizer, machucada, mais descrente, como nós assistimos agora em Vive a Cores, a japonesa princesa. Eu não sei chamar ela por nome, toda a vida é japonesa princesa. Cada sobrinho meu coloca um apelidozinho. E ela falou com uma convicção. Eu não gosto de elogiar ninguém para não criar asa. Mas ela falou com uma convicção que atrai a gente. Porque quando você fala com a verdade penetra. E ela não teve vergonha de dizer a verdade. Ela disse abertamente que ela era uma adúltera, que ela vivia no pecado, que ela não acreditava em Deus, que ela não acreditava em oração. É desse tipo de gente que Deus gosta. Porque quanto maior é a árvore, mais grande é o tombo. Não foi muito diferente com a gente. E eu também tive as minhas travessuras no tempo de solteiro, meus problemas, minhas dificuldades, e até me admirava de eu poder hoje estar atrás de um altar falando com vocês e sendo o fundador de uma comunidade como essa. Inclusive, eu coloquei esse manto porque nem short, nem calça entrou por causa do gesso. Não, pai, vai só de short. Não, eu não vou falar com meu Senhor mal vestido. Está calor, está calor. Mas eu vou honrar o meu Deus no altar. Então, eu não fiz isso para querer ser padre, não. Fiz isso para vocês não ficarem olhando a minha perna. Então, vocês brincam? No livro de Deuteronômio vem uma ordem para Moisés, quando ele enviou os sacerdotes para eles colocar um efode e um short, para a hora que eles subirem no altar não mostrar as pernas. Então, as vestes, a vestidura do altar tem que ser com muita honra. Com muita honra. Amém? E não só no altar, mas também dentro da igreja. Principalmente na nossa comunidade, a gente não adapta muito esses que vêm de camiseta, de regata, com aquelas regatas. Eu acho que isso é um descaso para ouvir a palavra de Deus. Eu gosto mais de seriedade. Como ia dizendo, Josué, então, ele reúne com o seu povo porque ele sabia que ele estava prestes a partir. E ele dá uma orientação fundamental para o povo de Israel e para o novo líder que ficaria no lugar dele. E lá em Deuteronômio, capítulo 30, e no versículo 17, ele explica assim, 30, versículo 18 melhor, ou 17 mesmo. Se acharam, digam amém. Eu acho que o Kreb ficou devendo um pouco, que você não dava o capítulo nem o versículo. Então eu achava porque... mas tá bom, foi ótimo, ele falou bem, não falou? Eu acho que você esquecia de dar o capítulo e o versículo.
Mas como a gente tem alguma base, a gente pegava lá. Mas tá bom, valeu, viu? Estou criticando não, pelo amor de Deus. Ele diz na palavra: se porém o teu coração se afastar e não obedecer, e se te deixar e seduzir, para te prostrar diante de outros deuses e adorá-lo, eu te declaro nessa noite, embora aí na Bíblia está dizendo nesse dia, perecereis seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas. É muito forte isso. Por que isso é muito forte? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando os apóstolos recebem a ordem de evangelizar, Jesus Cristo declarou em alto e bom som: vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, Capadócia e até os confins da terra. Ser testemunho é aquele que tem a certeza do que ele é, do que ele fala e do que ele faz. Eu não posso testemunhar uma coisa que eu não vi, que eu não conheço. Mas eu não vi Jesus, eu não vi Deus. Mas você está vendo a palavra de Deus. Não existe palavra se não existir pessoa. E não existe pessoa se não existir palavra. Para que a palavra fosse respeitada e vivenciada, o Senhor fez tudo através da palavra. Faça-se as águas. Palavra. E o concreto surgiu. Então a palavra dele testemunha o que ele fala. Eu te ordeno, levanta-te e anda. Isso é palavra. E não tinha como a pessoa não levantar e não andar. E porque ele fala e ele faz, ele dá esse direito para mim e para você fazer o mesmo. A partir do momento em que você se torna o que ele nos declara através da palavra. Verso 17, repitam. Se porém teu coração se afastar e não obedecer, e se deixar seduzir, te prostrando diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, que no caso aqui a nossa noite, perecerei seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-lo ao passar o Jordão. Tomo hoje, verso 19, por testemunho, ou testemunhas, o céu e a terra contra vós. Eu gostaria que vocês entendessem a profundidade desta palavra, meu irmão. Eu gostaria que você repetisse ela, para você gravar. Versos 19. Todos lendo, faz favor. Quem que será os teus testemunhos? Então você não deve fazer nada errado. Apesar que não somos perfeitos e erramos, mas existe o erro, digamos, acidentalmente, e existe o erro propositadamente. Aquele erro que você sabe que não pode e você faz. E continua fazendo. Aquele erro que você recebe uma ordem da palavra, do qual está te testemunhando. Então o céu é Deus que está olhando. Mas a terra é com quem você convive que vai te olhar. Então, esta ordem estabelecida de Deus,
ela é para nós, de imediato, muito pesado escutar. Mas é a tábua da salvação. Porque você vai ver o quanto essa palavra vai ter sentido no dia que você não for mais capaz de falar. Naquele dia que a sua voz for tirada, obrigado, que a sua voz for tirada, que a sua alma for extraída do corpo, e que você vai querer falar. Mas como é que você falaria se você não falou? Ou se você falou coisa não condizente com as coisas do céu? E aí então o que ocorre? Se eu falo as coisas que não condiz com o céu, então tem outro departamento que colhe. Preste atenção. Porque a palavra, segundo a carta de Pedro diz, é a semente. São Mateus repete em 13 do mesmo livro, de 4 tipos de semente. A beira do caminho, pedregoso, os espinhos e a terra boa. Então, se a sua palavra estiver dentro do que Deus está dizendo, tomo hoje por testemunho o céu e a terra contra você. E por isto ao teu lado caminha 2 condições: a bênção e a maldições. E nós estamos num mundo que tem essas 2 situações. E a Bíblia é tão clara que ela diz abertamente: escolha, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade. Efésios 6 vai nos dizer que aqueles que caminham na palavra de Deus irão ver os filhos dos teus filhos reinar em paz. Por isso ele diz em Deuteronômio 6, eu não estou pegando tudo, mas você pode anotar aí, que Deus deu essa ordem: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e o teu próximo como você mesmo. Mas isso não é só palavra. Além da palavra é o exercício. Então, é dito, a palavra diz: coloque uma faixa frontal e amarra na cabeça dos seus filhos, para que ele nunca esqueça, e para que nunca sua cabeça desvie desse único Deus. Mas teve um dia que Deus precisou falar isto, porque o povo não obedeceu. E se tem uma coisa difícil, principalmente nos dias de hoje, é obedecer. Como vocês têm percebido que as crianças de hoje, elas são diferentes? Você nota o choro de uma criança da nossa época? Ela chorava por um sentimento. Era um tipo de choro. As crianças hoje não choram por um sentimento. Elas choram por ira. Por isso o choro de uma criança hoje é manifestado com ação. Ou é batendo, ou é unhando, ou é gritando. Porque a geração que nós estamos vivendo é a geração do descumprimento da palavra. Poucos pais, poucas mães têm a facilidade de rodear os seus filhos e explicar para eles como é uma vida. Quem é Deus? Por que temos que ir à igreja? Por que nós temos uma crença, uma religião? Por que precisa ir na missa? Mas não só diga, nós temos que ir na missa.
Você viu o testemunho da minha sobrinha? Infelizmente, é um erro de educação. Mas a mãe não errou propositadamente, porque ela vem com esse erro dos nossos pais. Eu tinha ódio de igreja, porque a gente trabalhava feito um louco. De tarde estava moído, ainda tinha que andar 8, 10 quilômetros a pé para ir numa tal de via sacra. Aquilo dava ânsia de vômito. Ao morrer, dá uma mão aqui para mim. Ao morrer, cruci, tira. Puxa, glória a Deus. E era obrigado aí. Era a coisa mais linda. Mas para a gente aquilo era um tormento. E o bendito do terço era religiosamente toda noite. A gente fingia que estava dormindo, pois ele ia lá, fazia levantar, e o pai rezava para tudo que é santo que tinha no céu. Meu Deus do céu, eu não sei onde que aquele homem chamava tanto santo. E a gente não via desse lado, né? Outra coisa difícil. A criança, eu vejo meus bisnetos aí, eu sempre digo, deixa. Porque é o único tempo que uma criança vive, é nessa faixa aí de 10, 12, 13 anos. Agora, claro que tudo tem que ter educação. Eu segurei eles a 1h40. Toda criancinha, nem piscava. Por quê? Porque eu ensinava uma doutrina que atraíam eles. Saíram todo vibrando de alegria. Então hoje o que nosso povo precisa é de doutrina. O que o nosso povo precisa é de um conhecimento, de uma formação que leve as pessoas a não ter complexo de igreja de sermão, mas que leva a sentir gosto da palavra, gosto da doutrina. E o que é mais impressionante, que quando Deus está nos dizendo, no versículo 18, eu te declaro neste dia, isso é uma declaração, perecereis seguramente. Nós vemos um povo gritar de problema, de provações, de desentendimento familiar, gritar por falta de paz dentro de casa. Mas não poderia ser diferente. É só você olhar o mundo. Eu acredito que em muitos lugares nesse planeta Terra, ou no Brasil, é o que a gente conhece mais de perto, creio que em qualquer cidade deste Brasil, deve ter um grupo de pessoas reunidas como nós, rezando. Com certeza absoluta. Mas eu acho que não dá 0,5% dos grupos que estão reunidos pulando os carnavais. E queridos irmãos, eu estava assistindo um pouco aqui, não lembro quem que falava, se solte, abre o coração, glorifica a Deus. O povo não se mexe, não glorificam. Se liga a televisão, aquelas pessoas não param no chão, aquela multidão passando por cima do trombone. Eles estão se divertindo. Uma diversão que preenche a carne. Por isso é carnaval. A carne vale. Nós olhamos e vamos criticar e dizer, eles estão todos no inferno. Eu acho que não seria certo falar assim. Nós deveríamos orar para fazer com que nossas orações, nossas penitências, conseguisse atingir mais pessoas para chegar a um ponto de dizer, isso só me dá canseira, perda, tristeza, afobia, massacre. Mas eles estão adorando uma imagem que eles criaram. Um Deus formado
por uma alegria vazia. Ali a pessoa atravessa a noite inteira. Se a pessoa não tem uma consciência e uma ação de Deus, eles colocam o céu e a terra em testemunho com eles. Por isso, em resumo, eu quero dizer que às vezes essa dificuldade que todas as famílias sofrem, esses problemas de saúde que todos nós sofremos, inclusive eu, que vocês sabem tudo que eu estou passando esses dias. Será que de repente não estaria necessitando de um povo mais aberto para louvar, para glorificar? Então o Senhor Deus diz claramente no versículo 19: tomo hoje por testemunho o céu e a terra contra vós, ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva com a tua posteridade. Quantas famílias já não têm mais esse direito? Que a maldição ou uma ação do mal acabou explodindo a família. Tem uma coisa que doa mais, de você ver a pessoa que você ama, seja ele qual for, esposa, filho, genro, nora, neta, traindo, desentendendo dentro de casa. E esse desentendimento não é porque você é ruim, complicado, não é. Complicado é aquele que está entrando na tua casa e você não está sabendo combater. Se não me engano, foi dito aqui: fortalecei-vos no Senhor. E como é que se fortalece no Senhor? Parece que foi citado até um jejum de Daniel. E é por isso que Daniel venceu. Porque ele jejuou e orou. E ultimamente nós não temos mais esta força, essa facilidade. E a Bíblia então nos diz, lá no versículo 20, que é para viver com a nossa posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, permanecendo unido com Ele, unido com Deus. Que coisa bonita. Eu vi alguém dizendo que Jesus pagou uma conta alta e tomou a minha e a sua, nossas dívidas para Ele. Irmãos e irmãs, Ele pagou muito caro por mim e por você. Eu às vezes reflito isso quando eu estudo a palavra. Porque qualquer coisa que você compra, e que de repente você lutou para comprar, fez em tantas prestações, e aí batalhou, tirou certas regalias para pagar o que você comprou. Então, como aquilo custou, você tem o maior cuidado. Olha o cuidado que você tem com o teu dinheiro. Mas você cuida. Se você for mineiro, você enrola em 3, 4 panos. Minha sogra era mineira, ela fazia isto. Guardava para não perder. Porque é uma coisa de valor. E a gente cuida tanto das coisas por ter um valor. E o valor maior, que é a nossa alma, muitas vezes estão descuidados. Às vezes está faltando uma confissão. Como foi dito, está faltando um perdão. Porque o perdão toca esse tema até quase o fim. Mas quando o tema diz que Deus jogará nas trevas exteriores,
E ali ele fica preso até pagar os últimos centavos, aí deixa de ser parábola. Aí o Senhor diz assim: assim vos tratará vosso Pai Celestial, se não perdoardes de todo o coração. Então, queridos irmãos e irmãs, amando o Senhor de todo o teu coração, amanhã eu aprofundo esse tema. Vamos tentar descobrir como é que ama esse Senhor. E vamos tentar ver por que eu penso tanto e Deus não me ouve. É uma pergunta que não se cala dentro de nós. Amigos, irmãs, a Bíblia nos dá muitos relatos neste sentido, dizendo que a palavra de Deus, ela é a fonte da vida. Todo mundo sabe o que é uma fonte. E a fonte só pode ser chamada de fonte se ela tiver água. E se a palavra é fonte de vida, eu só posso ter vida. Eu estou falando de vida. Se eu estiver bebendo desta água. Jesus disse, no último dia de festa, a festa dos judeus, os judeus enchiam de 300, 400 talhas, ou mais ou menos, que não é o caso, para a purificação que acontecia no último dia de festa. O último dia era o dia, então, de purificar a água. E todo mundo, então, tinha que ir até o templo para receber uma pequena proporção d'água ou levar uma água para casa. E Jesus passou ali, viu aquele rio de balde, todo mundo ali esperando. Ele sobe no monte e diz: ei, gente, quem tiver sede, venha em mim e beba. E quem acreditar em mim, conforme diz as Escrituras, do meu interior. Vocês conseguem terminar? O que acontece? Então, agora vamos entender. Qual é o papel da água? Qual é o papel do rio? Se a fonte estiver seca, então ela não tem nenhum sentido. Mas se ela jorra água, ela produz vida. E uma vida que não se acaba. A vida não acaba quando a gente morre. Não, muito pelo contrário. Vida é espírito. Espírito é vida. A carne é um veículo que carrega o espírito. Mas nem a carne sobrevive sem o espírito. E nem o espírito sobrevive sem a carne. Porque o espírito pode estar navegando aqui dentro. Mas o voo do espírito, a ação do espírito, só se entende quando ela estiver movendo a carne. Por isso que a gente pode dizer assim: glória a Deus! É, Moura, você me alegra com esse gritinho. Amados, bem-vindo, dá outro aí, vai. Eu estou pregando em Jussara e ela dá-se glória a Deus. É muito legal, gente, eu não vou me prolongar muito não, porque eu já estou abusando demais. Está começando a doer um pouquinho. Vamos ficar de pé vocês e eu permaneço sentado, pode ser? Vamos chegar aqui mais na frente. E amanhã às 8 horas eu vou estar orando a Deus para mim poder vir trazer uma mensagem um pouquinho mais longa. Se vocês quiserem e aceitarem também, né? De repente os meninos aí estão falando muito melhor do que eu. Como?
Fala alto, Sabrina. Que bom. Deus, tu conhece os pensamentos e sabe qual é o momento que tudo pode mudar. Olha o que eu estou passando, já não tenho alegria, minha vida é chorar. Por isso venho em tua presença, de joelho eu suplico, gostaria de uma resposta. Deus, por favor, fale comigo, só assim que eu consigo minha vida melhorar. Fiquei calado para ver o que acontecia. Quando amanheceu o dia, uma luz então brilhou. Olhei aos lados e não tinha ninguém. Então logo eu pensei, será que não é o Senhor? Abri a Bíblia e comecei a ler. Logo pude entender, ali estava a minha resposta. Esqueci o resto. Final que é lindo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor, ouça a nossa oração. Senhor, esteja conosco. Eu vou ficar só um minutinho em pé para me representar um anjo para vocês. Dá uma mão aqui para mim. Eu preciso de uma mão para levantar, senão não consigo. Você vai aguentar, Sabrina? Melhor. Ufa. Tem que segurar. Não tira, Sabrina. Você quer me mandar para o médico? Segura, bem. Não, sem problema. É que eu estou ajoelhado aqui, eu não posso pisar. Tá bom. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, invocar o seu nome. Tu sabe que por todos esses dias que eu estive oculto dentro dessa minha casa, eu ofereci todas as minhas dificuldades em favor desta fundação, de cada servo provedor, daqueles que fielmente, mensalmente, colabora com esta obra. E como tua porta-voz, Senhor, e o Senhor sabe que eu te testemunho entre o céu e a terra, em favor desta comunidade e das pessoas que pedem minhas orações. Que o seu Santo Espírito, o Consolador, que trouxe esse povo aqui, muitos eu aqui não conheço, talvez me conheçam, e por todos aqueles que eu conheço e que eu não conheço, indiferente, eu conclamo, que tal o Senhor tocar agora, nesse coração que vem passando dificuldade com os filhos, dificuldade no trabalho, dificuldade psicológica. Que tal o Senhor abrir um novo horizonte para que as famílias comecem a compreender que tanto o céu como a terra está nos olhando como nós vivemos. E o Senhor diz que hoje você olharia para nós como o céu, e a terra iria nos ver em testemunho. Então, meu Senhor, se eu fizer tudo certo, ou lutar para fazer a maior parte certa, o céu vai me honrar, o céu vai me testemunhar.
receba no teu coração. Receba no teu coração a força para cumprir o voto que um dia você fez. A força para você não desistir. Porque todos os meios interferem para a gente desistir. Mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, Senhor. Eu rogo uma santa noite para aqueles que não estão dormindo bem. Eu rogo ao Senhor Jesus que controle esta opressão, que esta pressão, que às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, que o Senhor possa controlar também, Senhor, esse mundo pesado de pecado. Meus irmãos, vocês têm ideia quanta gente vai morrer nesse calor no carnaval? E vocês têm ideia de que forma eles irão morrer? Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Esses bailes de carnaval é exatamente como nos dias de Noé. Porque na verdade essa festa era uma festa religiosa, que ela antecedia a Páscoa do Senhor, a meditação, a saída do Egito. Mas depois que mataram Jesus Cristo, a festa foi pervertida. Então agora não é mais uma festa religiosa, é uma festa carnavalesca, que significa a carne vale. Então uns ficam nu, praticamente seminua, e outros têm tanta roupa, arrastando um monumento com imagem de demônios, dragões. E o diabo então fica sendo adorado por muitos cristãos, que nem na missa vão, para não perder os 3 dias de carnaval. Deus anda triste com isto. Que nesta noite as nossas orações também possam chegar nesses meios. Os que são teus, Senhor, tire desse meio. Convençam-no a ir mais. Olha para nossa planeta Terra. E de um modo especial por nossas famílias. Tire de dentro de nós o medo, a tristeza, a angústia, todo esse golpe que você recebeu ou recebe, tudo aquilo que vinha vindo maravilhosamente bem, e de um momento para o outro virou aos avessos. Não perca a tua esperança. Os teus projetos têm que estar aos cuidados de Deus. Ele vai te direcionar. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Inclusive para esse que vem sofrendo uma dor de estômago muito tempo, com essa úlcera. Toque agora, Senhor. Esses que estão passando por crises de cãibra, enformigamento, ânsia de vômito, a fobia, toca profundamente. Cura, Senhor. Cura também os relacionamentos. Há muitos demônios tentando destruir a aliança que você fez no altar de Jesus. E essa confusão, esse desacerto, essa discussão, essas palavras pesadas, essa teimosia, porque o inimigo é terrível. Ele tenta o marido resiste, ele tenta a esposa resiste, ele tenta os filhos.
E aí, por algum meio, ele tenta adquirir um direito legal em nossas vidas. E como Jesus nos disse nessa noite, ponho diante de ti a bênção e a maldição. Deus não está dizendo que vai te amaldiçoar. Deus não é capaz de fazer isto. Mas Ele está dizendo que se você não cumprir a lei dele, então o outro aplica a lei que não é de Deus. E a lei que não é de Deus te proíbe na igreja, te ensina a falar mal do sacerdote, te afasta das confissões, te coloca cobiças por aquilo que não são teu pertences, coloca desejo errado nos nossos corações, coloca nervosismo, tanto nas crianças como no trabalho, como na esposa. Não é fácil ser uma esposa nos dias de hoje. As mulheres não estão tendo mais esta garra. Não é fácil ser marido nos dias de hoje. Os homens não estão tendo mais essa garra. Porque eles aprenderam a lei do descarte. Se não dá certo, separa. Mas essa não é a lei do Senhor. A lei do Senhor é até que a morte separa. Então você tem uma jornada muito grande ainda. Mas se você perseverar até o fim, você será salvo. Por Cristo nosso Senhor. Eu gosto muito dessa oração. Rezamos juntos. Santo anjo, Deus Todo-Poderoso, e guardador, se a ti me confio, me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Guardam eles, meu Senhor. Iluminam eles. Nos ilumina com a tua bênção, com a tua paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. João, pode dar a bênção final e tem alguns avisos, já vai para a bênção final. Senhor esteja conosco. Amanhã às 8 horas. Que hora, gente? 8 horas. Então, por favor, 8 não é 8h05. Diga para o lado, 8 não é 8h05. Tem alguém em hotel? Então, por favor, fala para os donos do hotel te acordar cedo. Quem precisa de pouso falando Porque nisso? Porque amanhã às 8 horas as portas do salão serão fechadas. Eu vou tomar essa atitude no ano 2026. Quem não chegar na hora vai ter que voltar. Amém? Diga para o do lado, dá seus pulos. Você aprender que as coisas de Deus têm horário. Porque você mantém horário para todo mundo. Mas para Deus você leva de qualquer jeito. Solta para almoçar e... chama para voltar no salão, enrosca. Diga para você, está escutando? Estão escutando? O homem é chato. Mas eu quero vocês no céu comigo. Vocês me levam? Então, veja o que a palavra disse. Põe o céu e a terra em testemunho. Você é o testemunho. O pregador tem que ser o testemunho. Sereis minha testemunha. Dá um abraço nesse irmão e diga, escutou? Até amanhã, que hora? Uma boa noite. Você pode perder tua bênção se você não obedecer. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho. Um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.